Olá pessoal, eu sou a professora Eliane e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre leis de Newton. O objetivo desse vídeo é nós recordarmos alguns conceitos sobre decomposição de vetores e aplicar a segunda lei de Newton em alguns casos específicos. Esse é o primeiro de um conjunto de 4 vídeos. Nesse primeiro vídeo, nós vamos analisar o movimento de um bloco no plano horizontal, primeiro sujeito a uma força F também horizontal, e em seguida sujeito a uma força F que tem uma direção θ em relação ao plano horizontal. No segundo vídeo, nós vamos analisar um bloco descendo um plano inclinado e, em seguida, um bloco também descendo um plano inclinado, só que sujeito a uma força F contrária ao movimento. No terceiro vídeo, nós também vamos analisar um bloco descendo o plano inclinado, só que sujeito a uma força F que tem direção alfa em relação ao plano. E no último vídeo, nós vamos analisar um bloco subindo o plano inclinado e sujeito a uma força F horizontal. Vamos então para o nosso primeiro vídeo. Nesse primeiro caso, então, nós temos um bloco de massa m deslocando-se em um plano horizontal sem atrito e sujeito a uma força F que é paralela ao plano. Nosso objetivo é calcular a aceleração do bloco e o módulo da força normal. A massa do bloco é 2 kg e a força F ela tem módulo 5 newtons e está aqui ao longo do eixo X. Nesse momento, então, minha sugestão é que você pause o vídeo, tente resolver esse exercício e depois retorne aqui comigo. Retornando, então, nosso primeiro passo é fazer o diagrama de forças. Primeira força é a força peso, sempre vertical para baixo, e a força normal, sempre perpendicular à superfície de contato. Aplicando, então, a segunda lei de Newton nos eixos X e Y, primeiro do eixo Y, onde não há movimento. Então, como não há movimento, nesse caso, a força resultante é zero. E a força resultante vai ser a força normal, que tem o mesmo sentido do eixo X, portanto, ela é positiva, menos a força peso, que ela tem o sentido contrário ao eixo Y e, portanto, ela é negativa. Então, a gente vai ficar como normal menos peso igual a zero. Vejam que, neste caso, então, a força normal ela é igual à força peso, que é massa vezes a aceleração da gravidade. Substituindo, então, os valores, nós chegamos a um valor da força normal de 19,6 newtons. Indo então agora para o eixo X, onde há movimento, a força F é a única que atua ao longo do eixo X e, portanto, ela é a força resultante. Então, a força F é igual a massa vezes a aceleração, e substituindo então os valores, nós temos que a aceleração é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Nesse segundo caso, então, nós também temos o mesmo bloco de massa m de 2 kg, deslocando-se em um plano horizontal sem atrito e sujeito à força F, que agora faz um ângulo θ em relação à direção horizontal. A força F tem módulo 5 newtons, a massa 2 kg e o ângulo de inclinação dessa força F é 35 newtons. Então, também nesse caso, eu recomendo que você pause o vídeo, tente resolver o exercício e depois retorne aqui comigo. Retornando, então, iniciamos com o diagrama de forças. Então, a força peso sempre vertical para baixo e a força normal sempre perpendicular à superfície de contato. Nesse caso, o nosso primeiro passo é determinar as componentes da força F nos eixos X e Y. Então, aqui nós temos a componente Fx e a componente Fy. Para calcular o valor dessas componentes, nós vamos analisar esse triângulo aqui. A força F é a hipotenusa e as componentes Fx e Fy são os catetos desse triângulo retângulo. Aplicando a definição de cosseno, que é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, a componente Fx é o cateto adjacente, a força F é a hipotenusa. Aplicando a definição de cosseno, nós vamos ter a componente Fy, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é a força F. Dessa forma, então, a componente Fx vai ser F cosseno θ e a componente Fy vai ser F seno θ. Partindo, então, para a gente aplicar a segunda lei de Newton, primeiro no eixo Y, onde não há movimento, então a força resultante vai ser zero. Neste caso, nós temos a força normal e a componente Y da força F apontando para cima e a força peso apontando para baixo. Portanto, normal mais Fy, ambas positivas, menos a força peso, que é negativa, igual a zero. Veja que nesse caso a força normal ela não vai ser igual à força peso, mas eu tenho que levar em consideração essa componente Y aqui da força F, que vai diminuir o valor aqui da força normal. Então, eu vou ficar com massa vezes aceleração, menos o F seno de θ. Substituindo, então, os valores, a gente vai chegar no valor da força normal de 16,7, que é menor do que a força peso.
Agora, no eixo y, onde há movimento, a força resultante ela é somente a componente x aqui da força F. Portanto, meu Fx vai ser massa vezes aceleração. Então, o Fx é o F cosseno θ, que é massa vezes aceleração, e substituindo então os valores, nós chegamos à aceleração de 2,05 metros por segundo ao quadrado. Encerro aqui então o primeiro vídeo e nos vemos em breve no segundo vídeo.